Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de um outro escritor que eu tenho alguns livros dele aqui na minha estante que eu gosto muito, o Otto Maria Carpo. Quero mostrar aqui primeiro esta coleção maravilhosa, História da Literatura. É uma coleção de bolso que vem da literatura grega contemporânea. Aqui Carpo tece suas críticas em um estilo completamente único. Seu tão aclamado eruditismo nos leva ao conhecimento dos mais importantes autores da literatura nacional. Então, os livros, né, bem coloridos, as capas, são estes. Vou mostrar então para vocês quais são os livros que compõem aqui a história da literatura. E lembrando que foram lançadas as edições agora, acho que em 3 volumes, mas como não tinha como encontrar, estava tudo muito caro, eu comprei nesta edição. Então aqui temos fotos sempre do Carpo, que nasceu em Viena em 1900 e morreu no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1978. Primeiro volume, A Literatura Greco-Latina, por Carpo. Aqui ele vai falar dos gregos e romanos ao primeiro século do cristianismo. Então nós temos aqui sobre Homero, Hesíodo, Arquíloco, Píndaro, Ésquilo, Eurípides, Aristófanes, Sófocles, Safo, Platão, Aristóteles e outros. O mundo romano e seus literatos, Virgílio, Cícero, Plauto, Lucrécio, Catulo, Ovídio, Horácio, Sêneca, Petrônio, Boécio, Juvenal e outros. As origens do cristianismo e seus defensores como Tertuliano, Santo Agostinho, Jerônimo, Prudêncio, entre outros. Os padres da igreja, a liturgia. Carpo é de uma edição tão grande, assim que ele é como uma biblioteca ambulante, esse homem. E é uma delícia a escrita do Carpo. Eu amo. Segundo volume, A Idade Média por Carpo. A fundação da Europa, o universalismo cristão, a literatura dos castelos e das aldeias, o Trecento, Dante, Petrarca e Boccaccio, o realismo e o misticismo medievais. Aqui nós temos então a fundação da Europa, delimitação das fronteiras, definição das nações, proclamação da unidade, a literatura anglo-saxônica e a mentalidade cristiano-latina, o paganismo germânico e a literatura Eda, a epopeia medieval, o ciclo de Carlos Magno, o ciclo bretão, Rei Arthur e seus cavaleiros. Muito bom isso aqui. A demanda do Santo Graal, Tristão e Isolda, o ciclo antigo. As canções e baladas populares, a poesia das cortes, o universalismo cristão, a oposição e a sátira, burgueses e eclesiásticos, a literatura italiana do século XIV, o Trecento, Dante, Petrarca, Boccaccio, a trindade, né, renascentista, e as literaturas europeias do período, lembrando, né, que Dante é medieval, mas já está com a cabeça lá no mundo moderno, né? A Divina Comédia e sua contemporaneidade, o conceito da vida mística e o realismo medieval, a literatura flamboyant, o romance de cavalaria, o romance de amor sentimental, a pastoral e a visão fúnebre, William Dunbar, George Manrique, François Villon, Marco Polo e Fernão Lopes. Tudo nesse livrinho aqui. Livrinho assim, é o tamanho, né? Terceiro volume, o Renascimento e a Reforma por Carpo. Os humanistas italianos, a literatura renascentista europeia, os humanistas cristãos e a Reforma. Aqui nós temos o Quattrocento e o Cinquecento. Os humanistas italianos, a literatura italiana do século XVI, o Renascimento internacional, França, Espanha, Inglaterra e outros países. A gente pensa só na Itália, né? Mas ele vai falar também de outros lugares. A Renascença cristã, Erasmo de Roterdã e os humanistas cristãos, a Reforma, a literatura protestante e a literatura anglicana. Lorenzo de Médici, Nicolau Maquiavel, Luís de Camões, Gil Vicente, Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, François Rabelais, Thomas Moros. Está tudo aqui. Quarto volume, o Barroco e o Classicismo por Carpo. Poesia e teatro da Contra-Reforma, pastorais, epopeias e romance picaresco, o barroco protestante, a literatura oposicionista. Aqui nós temos a literatura barroca e sua problemática, a literatura da Contra-Reforma, poesia e teatro, marinismo e gongorismo, os jesuítas, o teatro espanhol, pastorais, epopeias, epopeia herói-cômica e romance picaresco, o barroco protestante, teatro elisabetano, jacobeu, Shakespeare,
os místicos espanhóis e franceses, o classicismo francês, a literatura oposicionista na Espanha e na França, de Cervantes a Molière, Torquato Tasso, Thomas Randolph, Richard Lovelace, John Donne, John Milton, Blaise Pascal, Pierre Corneille, Jean Racine, Francisco de Quevedo, Balthazar Gracian, La Fontaine, Tommaso Campanella, René Descartes, Galileu Galilei. Os representantes em língua portuguesa, Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Espetáculo. Quinto volume, o Iluminismo e a Revolução, por Carpeaux. Aqui das origens neobarrocas, o arcadismo, o classicismo racionalista, o pré-romantismo, os enciclopedistas ao último classicismo. Aqui nós temos o rococó, a Arcádia, a poesia anacreôntica, o teatro da restauração, a ópera, o libertinismo literário, os livros pensadores, o século de Voltaire, o pré-romantismo, a poesia da noite, dos túmulos, o romance epistolar gótico, o sentimentalismo e o antissentimentalismo, Rousseau e os enciclopedistas, o classicismo alemão, e aí vem Alfieri, Chenier, Jane Austen, Thomas Hobbes, John Locke, Jonathan Swift, Alexander Pope, James Thomson, William Collins, Thomas Gray, George Crabbe, William Cowper, William Blake, Robert Burns, Laurence Sterne, Marquês de Sade, Diderot, Goethe, Immanuel Kant. A literatura em língua portuguesa, Bocage, Tomás Antônio Gonzaga, Antônio José da Silva, o Judeu. Quinto volume. Sexto volume, o Romantismo, por Carpeaux. Das origens do romantismo ao fim do movimento, o evasionismo, o byronismo, os radicais e utopistas. Neste livro, então, Chateaubriand, Walter Scott e o romance histórico, medievalismo e folclore, os radicais e utopistas e o transcendentalismo americano, o século de Hugo, de Victor Hugo, né? A época de Dickens, o movimento de Oxford, o início do marxismo. Olha os autores: James F. Cooper, F. W. J. Schelling, Alexandre Dumas, pai, Robert Louis Stevenson, E. T. A. Hoffman, Edgar Allan Poe, Jacob e William Green, os irmãos Green, Hans C. Andersen, Soren Kierkegaard, Gogol, Alexander Pushkin, Stendhal, Mary Shelley, H.D. Thoreau, Nathaniel Hawthorne, Emily Brontë. A literatura brasileira e portuguesa, José de Alencar, Gonçalves Dias, Manuel Antônio de Almeida, Álvares de Azevedo, Castro Alves, Alexandre Herculano, Almeida Garrett, Soares de Passos, Castilho, Camilo Castelo Branco, Júlio Diniz, Teófilo Braga, Guerra Junqueiro. É interessante, ele traz, né, os brasileiros e os portugueses. Então, sétimo volume, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, por Carpeaux. O romance burguês, darwinismo e fatalismo, romance psicológico, século XIX. Aqui nós temos literatura vitoriana, os parnasianos, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Vicente de Carvalho, a época de Zola, Emile Zola, né? Charles Darwin, Hippolyte Taine, Herbert Spencer, Baudelaire e a poesia de desespero, Walt Whitman, iniciador da moderna poesia, teatro escandinavo e romance russo, Dostoiévski, Gustave Flaubert, a literatura brasileira e portuguesa, Machado de Assis, Eça de Queiroz, Raimundo Corrêa, Antero de Quental, Luiz Azevedo, Raul Pompeia, Augusto dos Anjos, Cesário Verde. Outros autores do século XIX, Edward Fitzgerald Tennyson, Mark Twain, Henrik Ibsen, George Bernard Shaw, August Strindberg. Gente, ele menciona tudo isso e comenta livros. Diz que ele sabia isso tudo de cabeça, assim, sabe? Ele não ficava... Ele escrevia, ó, vou escrever sobre isso. Nossa, uma coisa doida, né, Três? Oitavo volume, Fim do século, por Carpeaux. O simbolismo, o fim do século XIX, a época do equilíbrio europeu, 1900-1914, Nietzsche, Oscar Wilde, Mallarmé, Rimbaud e outros. Aqui nós temos o esteticismo, a poesia simbolista, Oscar Wilde, Mallarmé, Verlaine, Rimbaud, Paul Valéry, modernismo espanhol, Nietzsche, Max Weber, Marcel Proust, epigonismo literário entre 1900 e 1914. Temos Rainer Maria Rilke, Anatole France, Thomas Mann, Rudyard Kipling, Jules Verne, Conan Doyle, Bernard Shaw, Jack London.
escreveu aquele livro interessante sobre o mar lá. Esqueci o nome agora. Escreveu Caninos Brancos, né? Esqueci o nome. Lobo do Mar. A literatura em língua portuguesa, Alfonso de Guimarães, Camilo Peçanha, Eugênio de Castro, Euclides da Cunha, Graça Aranha, Antônio Sardinha, Lima Barreto. 9º volume, o modernismo por Carpo, as vanguardas europeias, as revoltas modernistas, a Primeira Guerra Mundial, Freud, Joyce, Proust, O'Neill, Franz Kafka, entre outros. Temos aqui então a Boemia Internacional, Cubismo e Modernismo Francês, Imagismo, Futurismo, Expressionismo Alemão, a Primeira Guerra Mundial, Wasteland, Radicalismo Espanhol, Dadaísmo e Surrealismo, Freud, Proust, Gertrude Stein, Franz Kafka, James Joyce, O'Neill, T.S. Eliot, Ezra Pound, D.H. Lawrence, Mayakovsky, Virginia Woolf, Aldous Huxley, Jorge Luis Borges, Federico Garcia Lorca, Hermann Hesse, Frank Wedekind, Pirandello. Acho legal desses livros é que você vai descobrindo autores que você nem imaginava. Daí você lê aqui, ele escreve de uma maneira tão legal, tão boa, tão erudita e ao mesmo tempo simples, que você vai atrás dos livros e descobre outros autores. Isso é uma das facetas de ler esse tipo de literatura, essa história abrangente da literatura mundial. Modernismo brasileiro e português, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Manuel Bandeira, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade. A gente precisa, que somos leitores, ler uma boa história da literatura. Não adianta ficar enrolando. Aqui tá de um homem que gosta, né, e escreve com amor. As Tendências Contemporâneas por Carpo, 10º volume. Bem roxo, né? Capa roxa. Você viu que começa no amarelo e vai passando por vermelho, azul, termina no roxo. A literatura contemporânea, o existencialismo, a Segunda Guerra Mundial e suas consequências, Saint-Exupéry, George Orwell, Camus, Calvino, Gabriel Garcia Marques, Cortázar, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, entre outros. A renascença do romance histórico, o movimento católico, poesia pura, o existencialismo, a literatura proletária, os russos soviéticos, a Segunda Guerra e suas consequências. Antoine de Saint-Exupéry, George Orwell, Philip Larkin, William Faulkner, Truman Capote, Sylvia Plath, H.P. Lovecraft, olha, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Pablo Neruda, Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, Júlio Cortázar, Octávio Paz, Ernesto Sábato, Antônio Gramsci, Bertolt Brecht, Ítalo Calvino. A literatura brasileira e portuguesa, José Régio, Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Guimarães Rosa. Nossa, que delícia! Outro livro que eu tenho dele é esse aqui, que tá caro, mas eu achei numa edição bem barata. História Concisa da Literatura Alemã. Eu achei em setembro de 2016 em Marília. Aqui é da Faro Editorial, em que ele vai trazer, então, um pouco dessa história da literatura alemã, a literatura dos cavaleiros, o outono da Idade Média, humanismo e reforma, barroco, racionalismo 1700, Sturm und Drang, o pré-romantismo, classicismo e anticlassicismo, romantismo, a pré-revolução e revolução, realismo e província, a oposição dos naturalistas, simbolismo e maturidade, expressionismo, República de Weimar, contemporâneos, A Sombra do Muro, anos 1960 a 1990, Willy Boller. Então aqui, olha, em sua excelente história da literatura alemã, aqui diz a melhor produzida no Brasil, é um artigo do Modesto Carone, escrito para a Folha de São Paulo. Otto Maria Carpo considera Tônio Kruger, de Thomas Mann, um texto-chave para a compreensão das grandes narrativas do autor. Sem dúvida é uma pequena obra-prima e no seu traçado sutil e preciso, onde se generaliza toda uma experiência estética, cultural e afetiva, toma corpo uma realidade essencial, alusiva e cambiante, como as asas de uma borboleta. Então ele fala que essa Tônio Kruger, do Thomas Mann, é uma verdadeira aula, né, de literatura. A importância desse livro tem sido confirmada pelo interesse público e pela constância com que são usados em sala de aula ou mencionados nos mestrados e doutorados das nossas universidades. Sua qualidade
No entanto, ainda não parece ter sido alvo de uma avaliação fina à altura do seu padrão de exigência, capaz de mostrar, por exemplo, o rigor clássico do talento de narrador do Otto Maria Carpo. Então, novamente, para quem quer estudar por conta literatura, além da história da literatura universal, esse aqui, literatura alemã, você estuda, né? Você saboreia os textos, conhece novos autores, vai atrás dos livros que ele menciona e enriquece a sua experiência de leitura. Nesse livro aqui está incluso o último capítulo que eu li, o título, A Sombra do Muro, do professor William Bolle, que complementam com o panorama da literatura dos anos 60 a 1990. Olha a folha de guarda desse livro, que legal. O Otto Maria Carpo, gente, ele nasce em 1900 na Áustria e naturalizou-se brasileiro em janeiro de 1944, fugindo aí da Segunda Guerra Mundial, perseguição aos judeus, tendo se destacado como crítico e ensaísta da literatura brasileira e universal. Ele aprende a nossa língua, conhece grandes intelectuais e estuda a literatura, não só do mundo, mas também a do Brasil. Ele estudou ciências exatas, matemática, física e química na Universidade de Viena, pela qual também se diplomou em filosofia e letras em 1925. Paralelamente, estudou história, sociologia e música. Desde cedo consagrou-se à literatura e ao jornalismo, tendo publicado 5 livros na Europa, os quais mais tarde considerou superados. Com o início da Segunda Guerra Mundial, deixou a Áustria indo para a Bélgica, passando a morar em Antuérpia, onde trabalhou como redator de um jornal publicado em língua holandesa. Emigrou para o Brasil em 1939. Presente para nós, né? Um grande homem intelectual, um grande sábio, vamos dizer assim, sobre literatura, né? E produziu essa obra aqui no Brasil, né, de tanta relevância, estudando também a nossa literatura. De início, Carpo fixou-se em São Paulo, mas uma oportunidade no Correio da Manhã o levou definitivamente para o Rio de Janeiro, onde viveu com a mulher cantora lírica Helena até o fim dos anos da sua vida em 1978, ano em que ele falece. Muito bom esse livro aqui. Eu não me lembro de eu ter mais... Eu tenho esses dois que eu quero mostrar. Além desse, eu não lembro de eu ter outro livro dele aqui. Talvez eu tenha esquecido em algum lugar, mas eu não me lembro. São ensaios. Isso aqui eu tava louco também por esse livro. Por esses dois, né? Ensaios reunidos, de A Cinza do Purgatório até Livros na Mesa. É o volume 1, inclui em 1942 a 1978. Então aqui nós temos os ensaios do Carpo em livros. Então é interessante, né? Por exemplo, A Cinza do Purgatório. Então tá o livro inteiro aqui, livro de ensaios. Depois, Origens e Fins, Respostas e Perguntas, Retratos e Leituras. Então nós temos o título do livro e todos os ensaios que estão dentro do livro. Presenças, Livros na Mesa. Uma foto do Carpo. Então aqui dentro do livro são vários livros de ensaios. E é um mais gostoso do que o outro, né? Cada ensaio maravilhoso. E aqui o volume 2, amo essas capas. De 1946 a 1971. Quais são os ensaios aqui, né? Dispersos, parte 1. E Prefácios e Introduções, parte 1. Então, um longo livro, né? Então não vou comentar isso aqui porque quero fazer vídeos depois, com mais calma. Eu uso isso aqui para, por exemplo, eu leio um livro que tem um artigo aqui, então você pega e estuda esse artigo, né? Enriquece imensamente a sua leitura. Então são esses livros que eu tenho do Carpo: a literatura alemã, a história concisa da literatura alemã, a história da literatura em 10 volumes e esses ensaios reunidos em 2 volumes. Otto Maria Carpo, um grande escritor, um grande crítico da literatura, né, que sempre enriquece a nossa visão, as nossas leituras. E um abraço, até mais.